Quem nunca ouviu um sussurro, um relato arrepiante, ou até mesmo participou de um ritual secreto no banheiro da escola, tentando invocar a infame loira do banheiro? É uma figura que habita o imaginário coletivo de gerações de brasileiros, uma lenda urbana tão onipresente quanto o recreio e a prova de matemática. Da pequena cidade do interior à metrópole barulhenta, a história da jovem de cabelos claros, vestida de branco, que aparece no espelho após ser chamada 3 vezes, é contada e recontada em corredores, pátios e, claro, nos temidos banheiros escolares. Ela é um fenômeno cultural, uma espécie de rito de passagem para muitos de nós. Um primeiro contato com o mistério e o sobrenatural que transcende a mera brincadeira. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa figura etérea, que assombra nossos sonhos de infância, existe uma história bem mais complexa e surpreendentemente real? Será que essa lenda, tão enraizada em nosso folclore, é apenas fruto da imaginação fértil de crianças e adolescentes, ou esconde raízes profundas em eventos que realmente aconteceram? A pergunta é provocativa, e a resposta, eu garanto, é ainda mais fascinante do que qualquer aparição no espelho. Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar nas profundezas do tempo e da cultura para desvendar a verdadeira origem da loira do banheiro. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga essa e outras lendas urbanas. Lendas urbanas, como a da loira do banheiro, são mais do que simples contos de fadas modernos. Elas são um espelho da sociedade, refletindo medos, ansiedades, valores e até mesmo a dinâmica social de uma época. Elas se espalham como um vírus, adaptando-se e evoluindo, mas sempre cumprindo uma função, seja ela alertar sobre perigos, reforçar normas sociais ou simplesmente entreter. E a loira do banheiro não é exceção. Sua jornada, desde um evento trágico e real, até se tornar a figura fantasmagórica que conhecemos, é um testemunho do poder da narrativa e da capacidade humana de transformar a realidade em mito. Antes de chegarmos à nossa loira, é crucial entender que o Brasil, assim como outros países, é um terreno fértil para a importação e adaptação de lendas estrangeiras. Uma das influências mais claras para a nossa loira do banheiro é a figura da Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, popular no folclore ocidental. Essa lenda, com suas raízes em contos de bruxas e espíritos vingativos, também envolve um ritual no espelho, a repetição de um nome e a promessa de uma aparição macabra. A Maria Sangrenta, com suas variações que vão desde uma rainha tirana até uma bruxa infanticida, é um arquétipo do feminino vingativo e assombrado, que encontrou eco e ressonância em terras brasileiras. A oralidade, a transmissão de histórias de boca em boca e a cultura popular foram os veículos perfeitos para que essas narrativas transitassem fronteiras e se adaptassem a novos contextos. No Brasil, essa adaptação não se deu de forma passiva. As lendas foram abrasileiradas, ganhando nuances locais, cenários familiares e, em alguns casos, fundindo-se com figuras e eventos históricos que já habitavam o imaginário popular. É nesse caldeirão cultural que a história da loira do banheiro começa a se formar. Um processo que envolveu não apenas a importação de um arquétipo, mas também a redescoberta e ressignificação de uma tragédia local. A figura central por trás da nossa loira, a peça-chave que dá um substrato de realidade a essa lenda, é uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira. Nascida no século XIX, por volta de 1878, na pacata cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, Maria Augusta era filha de um visconde e de uma das mulheres mais ricas da região. Sua vida, marcada pelo luxo e pela educação esmerada, era o retrato da elite da época. Ela estudou na Europa, falava vários idiomas, tocava piano e era conhecida por sua beleza e inteligência. Uma vida promissora, interrompida de forma abrupta e misteriosa,
Aos 14 anos, Maria Augusta faleceu. As circunstâncias de sua morte são nebulosas. Algumas versões falam em queda, outras em doença súbita, mas a verdade é que seu fim precoce deixou a cidade em choque e a família em luto profundo. A história de Maria Augusta, porém, não termina com seu enterro. O que se seguiu à sua morte foi uma série de eventos que cimentariam seu lugar na história oral de Guaratinguetá e, eventualmente, no folclore nacional. A tragédia pessoal de uma família rica se transformaria, com o tempo, na semente de uma das lendas urbanas mais persistentes do Brasil. A disputa por sua herança, a exumação de seu corpo e o impacto desses acontecimentos na pequena comunidade da época foram os catalisadores que transformaram a jovem falecida em uma figura sobrenatural. Um fantasma que, segundo os relatos, assombrava a casa onde viveu e, posteriormente, os banheiros das escolas do país. O fascínio por essas narrativas de mistério e temor tem raízes profundas na psique humana. Lendas urbanas, como a da loira do banheiro, não são meros contos assustadores. Elas desempenham uma função social complexa, atuando como espelhos das ansiedades coletivas, veículos para a transmissão de valores morais, ou, simplesmente, como uma forma cativante de entretenimento. Elas florescem em ambientes onde a imaginação encontra terreno fértil e a repetição oral as lapida, adicionando e removendo detalhes, até que se tornem parte indissociável da cultura popular. A história da loira do banheiro, embora pareça singularmente brasileira, possui ecos notáveis em lendas internacionais. A Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, é talvez a parente mais próxima da nossa loira no folclore ocidental. Essa lenda, que varia em suas origens de uma rainha tirana a uma bruxa vingativa, compartilha o ritual central. Invocar uma entidade maligna em frente a um espelho, geralmente em um banheiro, repetindo seu nome 3 vezes. A promessa de uma aparição macabra, que pode resultar em arranhões, visões aterrorizantes ou até mesmo a morte, é um elemento comum a ambas as narrativas. A Maria Sangrenta, com sua aura de mistério e perigo, representa um arquétipo do feminino vingativo e assombrado que transcendeu culturas e encontrou ressonância em terras brasileiras. A importação e adaptação de lendas estrangeiras no Brasil é um processo fascinante de sincretismo cultural. As histórias não são simplesmente copiadas, elas são abrasileiradas, ganhando novas camadas de significado, cenários familiares e, muitas vezes, fundindo-se com figuras e eventos históricos que já habitavam o imaginário popular. Esse processo de transculturação é vital para entender como uma lenda, como a da Bloody Mary, pôde se transformar na loira do banheiro. Ela não apenas viajou geograficamente, mas também temporalmente, adaptando-se às especificidades sociais e culturais do Brasil, incorporando elementos locais que a tornariam única e profundamente enraizada. O papel da oralidade e da cultura popular na disseminação dessas histórias é inegável. Antes da era digital, e mesmo hoje em dia, as lendas urbanas eram transmitidas de boca em boca, de geração em geração, em pátios de escola, acampamentos ou reuniões familiares. Cada narrador adicionava seu próprio toque, uma nova nuance, um detalhe mais assustador, garantindo a longevidade e a evolução da lenda. A loira do banheiro, em particular, encontrou seu palco principal nos banheiros de escolas, um ambiente propício para a criação e disseminação de mitos entre crianças e adolescentes. O sigilo, a penumbra e a autoridade dos mais velhos que contavam a história transformavam um espaço comum em um portal para o desconhecido. É nesse caldeirão cultural onde a importação de arquétipos se mistura com a força da oralidade e a capacidade de adaptação que a história da loira do banheiro começa a se solidificar. Mas para que ela se tornasse a lenda que conhecemos, faltava um elemento crucial, uma figura real,
uma tragédia local que pudesse servir de âncora para toda essa construção fantástica. E essa figura existiu. A peça-chave que dá um substrato de realidade a essa lenda é uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira. Nascida no século XIX, por volta de 1878, na pacata cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, Maria Augusta era filha de um visconde e de uma das mulheres mais ricas da região. Sua vida, marcada pelo luxo e pela educação esmerada, era o retrato da elite da época. Ela estudou na Europa, falava vários idiomas, tocava piano e era conhecida por sua beleza e inteligência. Uma vida promissora, interrompida de forma abrupta e misteriosa. Aos 14 anos, Maria Augusta faleceu. As circunstâncias de sua morte são nebulosas. Algumas versões falam em queda, outras em doença súbita. Mas a verdade é que seu fim precoce deixou a cidade em choque e a família em luto profundo. A história de Maria Augusta, porém, não termina com seu enterro. O que se seguiu à sua morte foi uma série de eventos que cimentariam seu lugar na história oral de Guaratinguetá e, eventualmente, no folclore nacional. A tragédia pessoal de uma família rica se transformaria, com o tempo, na semente de uma das lendas urbanas mais persistentes do Brasil. A disputa por sua herança, a exumação de seu corpo e o impacto desses acontecimentos na pequena comunidade da época foram os catalisadores que transformaram a jovem falecida em uma figura sobrenatural. A peça-chave que dá um substrato de realidade a essa lenda é uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira. Nascida no século XIX, por volta de 1878, na pacata cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, Maria Augusta era filha de um visconde e de uma das mulheres mais ricas da região. Sua vida, marcada pelo luxo e pela educação esmerada, era o retrato da elite da época. Ela estudou na Europa, falava vários idiomas, tocava piano, e era conhecida por sua beleza e inteligência. Uma vida promissora, interrompida de forma abrupta e misteriosa. Aos 14 anos, Maria Augusta faleceu. As circunstâncias de sua morte são nebulosas. Algumas versões falam em queda, outras em doença súbita, mas a verdade é que seu fim precoce deixou a cidade em choque e a família em luto profundo. A história de Maria Augusta, porém, não termina com seu enterro. O que se seguiu à sua morte foi uma série de eventos que cimentariam seu lugar na história oral de Guaratinguetá e, eventualmente, no folclore nacional. A tragédia pessoal de uma família rica se transformaria, com o tempo, na semente de uma das lendas urbanas mais persistentes do Brasil. Essa jovem, de família abastada e com um futuro aparentemente brilhante, se tornaria a base para um mito que assombraria gerações de estudantes. Ela não era uma figura qualquer. Maria Augusta de Oliveira pertencia a uma das famílias mais proeminentes de Guaratinguetá, o que por si só já garantia que sua vida e, principalmente, sua morte não passariam despercebidas na pequena comunidade do interior paulista. Imagine o cenário. O final do século XIX, uma sociedade ainda fortemente influenciada por tradições e superstições, onde a notícia de uma morte prematura, especialmente de uma jovem tão estimada e de status elevado, reverberava com intensidade. Maria Augusta era a personificação da juventude, da beleza e da riqueza. Sua partida precoce não era apenas uma perda familiar, mas um evento que abalava a percepção de ordem e previsibilidade da cidade. A ausência de uma explicação clara e oficial para seu falecimento aos meros 14 anos, aliada talvez ao choque e à dor da família, abriu espaço para o surgimento de especulações e sussurros. As versões sobre sua morte variavam, alimentando o mistério. Alguns diziam que ela havia caído de uma escada, batendo a cabeça fatalmente. Outros, mais dramáticos, falavam em uma doença repentina e fulminante que a levou em questão de dias.
Havia até quem sugerisse um acidente doméstico ou um mal súbito sem causa aparente. A falta de consenso e a natureza abrupta de seu falecimento, sem o longo declínio de uma doença crônica que pudesse preparar a comunidade, contribuíram para que a tragédia se tornasse um enigma local. Em uma época sem a velocidade da informação atual, onde a comunicação era mais lenta e as notícias se espalhavam de boca em boca, cada nova versão ganhava contornos próprios, tecendo uma colcha de retalhos de possibilidades sobre o que realmente havia acontecido à jovem Maria Augusta. Esse mistério em torno de sua morte prematura foi o primeiro ingrediente fundamental para a transformação de uma figura histórica em um ícone lendário. Aos 14 anos, no auge da sua mocidade, com uma educação europeia e um futuro promissor, Maria Augusta representava a quebra de uma expectativa de vida plena. Sua imagem de menina moça, com seus longos cabelos loiros, característica frequentemente mencionada nas descrições da época e que se perpetuaria na lenda, e sua condição social, a tornavam uma figura ideal para ser envolta em um véu de romantismo trágico e mistério. A sociedade da época, talvez buscando sentido em uma perda tão inexplicável, começou a preencher as lacunas com narrativas que, embora não factuais, ofereciam uma forma de processar o evento. A morte de Maria Augusta não foi apenas um fim, mas um começo para algo muito maior. Sua juventude interrompida e as circunstâncias não totalmente esclarecidas de seu falecimento plantaram as sementes da curiosidade e do fascínio. A partir desse ponto, sua história deixaria de ser apenas um registro familiar para se tornar parte do imaginário coletivo. Era o prelúdio para a exumação, para a disputa por herança e, finalmente, para a consagração de Maria Augusta como a figura central da lenda da loira do banheiro. A tragédia pessoal de uma família rica se transformaria, com o tempo, na semente de uma das lendas urbanas mais persistentes do Brasil. A disputa por sua herança, a exumação de seu corpo e o impacto desses acontecimentos na pequena comunidade da época foram os catalisadores que transformaram a jovem falecida em uma figura sobrenatural. A exumação do corpo de Maria Augusta, ocorrida por volta de 1890, não foi um evento discreto. Pelo contrário, causou um alvoroço imenso na pequena e conservadora Guaratinguetá. Imagine a cena. Uma família abastada, com seu prestígio e influência, de repente envolvida em um escândalo público com a disputa pela herança de uma jovem que mal havia chegado à adolescência. A legislação da época e a própria estrutura social conferiam um peso significativo à propriedade e à linhagem, e a morte sem herdeiros diretos, ou a ausência de um testamento claro, podia desencadear verdadeiras batalhas judiciais. No caso de Maria Augusta, a ausência de filhos e a idade tenra em que faleceu transformaram seus bens em objeto de cobiça e desavenças entre os parentes remanescentes. A controvérsia em torno da herança, que se arrastou por anos, culminou na necessidade de verificar a causa exata da morte da jovem. A razão para tal procedimento era muitas vezes ligada a questões legais complexas. Talvez para invalidar um testamento anterior, ou para confirmar a legitimidade de um herdeiro, ou ainda para investigar a possibilidade de envenenamento, o que não era incomum em disputas de famílias ricas. A exumação, portanto, não foi um ato de mero capricho, mas uma medida drástica exigida pela lei para resolver o imbróglio financeiro. Quando o caixão de Maria Augusta foi finalmente aberto, disse que uma cena chocante se revelou. Diferente do que se esperava para um corpo sepultado há alguns anos, o de Maria Augusta estaria, supostamente, em um estado de conservação impressionante. Seus cabelos loiros, que já eram lendários por sua beleza em vida, teriam crescido e preenchido o caixão, e suas unhas também teriam se alongado. Essa imagem grotesca e ao mesmo tempo fantástica, de uma beleza que desafiava a morte e a decomposição, chocou profundamente os presentes e, naturalmente, se espalhou como um rastilho de pólvora pela cidade.
Essa visão macabra e os detalhes do corpo preservado de Maria Augusta foram o combustível que a imaginação popular precisava. Em uma época onde a ciência forense era incipiente e o misticismo ainda permeava muitas explicações para o inexplicável, a imagem de uma jovem que se recusava a se decompor não poderia ser interpretada de outra forma, senão como um sinal do sobrenatural. Não demorou para que a figura de Maria Augusta, antes uma jovem de família rica, se transformasse em um espírito inquieto, preso entre dois mundos. A lenda local de Guaratinguetá começou a tomar forma. Maria Augusta não era mais apenas uma falecida. Ela era a loira, a assombração do casarão, a menina do cemitério. Contavam-se histórias de que seu espírito vagava pela casa onde morara, ou que aparecia em certas noites no cemitério. As narrativas iniciais eram mais focadas na aparição de uma figura feminina pálida, com longos cabelos loiros, que assombrava locais específicos ligados à sua vida e morte. Alguns relatos mencionavam a aparição de Maria Augusta para pessoas que tentavam roubar seus pertences ou que questionavam sua memória. As variações da lenda local eram muitas, mas um elemento persistia: a ligação entre a sua morte prematura, a exumação dramática e a manifestação de um espírito que não encontrava descanso. A história da exumação, com seus detalhes fantásticos, serviu como um gatilho narrativo, fornecendo a justificativa para a presença do espírito. As pessoas não estavam apenas contando uma história de fantasma, mas uma história de um fantasma com uma origem concreta, verificável e que tinha testemunhas oculares, os poucos e privilegiados que viram o corpo na exumação. É crucial entender que, neste ponto, a lenda de Maria Augusta ainda era predominantemente um fenômeno local, restrito a Guaratinguetá e regiões vizinhas. Ela era uma assombração com identidade e história, uma figura trágica que se recusava a ser esquecida. Essa fase da lenda, com seus traços específicos e sua conexão direta com eventos reais, é a fundação sobre a qual a futura loira do banheiro seria construída. Sem a comoção da exumação e as histórias que dela surgiram, Maria Augusta talvez permanecesse apenas um nome nos registros históricos da cidade. Mas a curiosidade humana, aliada ao mistério do inexplicável, garantiu que seu legado tomasse um caminho muito mais assustador e duradouro. Apesar da força e do impacto local da lenda de Maria Augusta, a sua transformação na onipresente loira do banheiro que conhecemos hoje exigiria uma fusão cultural fascinante. Aqui é onde a história de Maria Augusta, a jovem de Guaratinguetá, encontra e se entrelaça com um fenômeno global: a Bloody Mary. A Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, é uma lenda urbana internacional, especialmente popular nos países de língua inglesa, onde crianças e adolescentes tentam invocá-la em frente a um espelho, geralmente em um banheiro escuro, repetindo seu nome 3 vezes. Os resultados variam de visões assustadoras a ataques violentos. A importação e o abrasileiramento de lendas estrangeiras é um processo comum no folclore. Culturas trocam histórias, e cada uma as adapta para seu próprio contexto, adicionando elementos familiares e retirando os que não fazem sentido. No caso da Bloody Mary, a figura de uma jovem morta prematuramente, com cabelo loiro e uma história trágica, encontrou um paralelo quase perfeito na já estabelecida lenda de Maria Augusta. A fusão não foi acidental. Ela foi orgânica, impulsionada pela necessidade de uma narrativa que ressoasse com o público jovem brasileiro. Os elementos da Bloody Mary, o espelho, as velas, a invocação do nome, foram incorporados à história de Maria Augusta, criando um novo ritual de medo. O nome Maria Augusta era um pouco longo e formal para o ambiente escolar e para a oralidade rápida das crianças. Loira do banheiro surgiu como uma designação mais genérica, mais fácil de lembrar e mais universal,
permitindo que a lenda se desprendesse de suas raízes geográficas específicas em Guaratinguetá e se espalhasse por todo o Brasil. O cabelo loiro, um traço marcante de Maria Augusta, tornou-se o principal identificador dessa nova entidade. E por que o banheiro escolar se tornou o palco ideal para essa lenda? Vários fatores contribuíram para isso. Primeiramente, o banheiro é um espaço de privacidade, mas também de certa vulnerabilidade. É um local onde as regras sociais são um pouco mais flexíveis, onde os alunos se sentem mais à vontade para experimentar e desafiar limites. A iluminação, muitas vezes precária, os azulejos frios e o eco dos sons criam uma atmosfera naturalmente propícia ao suspense. Além disso, o banheiro é um lugar onde as crianças e adolescentes se encontram fora da supervisão direta dos adultos, permitindo que a lenda seja contada e recontada sem interrupções. O espelho, um elemento central tanto na Bloody Mary quanto na loira do banheiro, é um portal simbólico. Ele reflete nossa imagem, mas também pode ser visto como uma janela para outro mundo, um limiar entre o real e o sobrenatural. O ato de olhar para o espelho no escuro, repetindo um nome, é uma forma de ritual de passagem, um desafio à coragem e uma exploração do desconhecido. As velas, que adicionam um toque gótico e místico, reforçam essa atmosfera de invocação. E a repetição do nome, seja Maria Augusta, Loira do Banheiro ou Bloody Mary, serve como um mantra que intensifica a expectativa e o medo. Assim, a Loira do Banheiro, que assombrou gerações de estudantes brasileiros, é, na verdade, um híbrido cultural. Ela carrega a essência trágica e os detalhes macabros da história real de Maria Augusta de Oliveira, misturados com o ritual de invocação e os elementos visuais da Bloody Mary. Essa sinergia deu origem a uma lenda mais poderosa, mais acessível e, consequentemente, mais difundida. A figura da jovem com cabelos loiros que aparece no espelho do banheiro, punindo quem a invoca, é uma prova da capacidade do folclore de se adaptar, de se reciclar e de encontrar novos caminhos para continuar a nos assombrar. Ela é a materialização de medos infantis, da curiosidade pelo proibido e da força da narrativa oral em um cenário tão comum e, ao mesmo tempo, tão misterioso quanto o banheiro de uma escola. A lenda se tornou um rito de passagem, um teste de bravura e um elemento inegável da cultura escolar brasileira. A jornada da Loira do Banheiro, do panteão das lendas urbanas infantis, é um fascinante estudo sobre a psicologia e sociologia do medo. Para além dos arrepios que provoca, essa história desempenha um papel crucial na infância e adolescência, funcionando muitas vezes como um rito de passagem. Quem nunca se sentiu impelido a desafiar a lenda, a sussurrar seu nome no espelho, mesmo com o coração batendo forte? Essa experiência compartilhada, esse desafio coletivo ou individual, marca uma etapa na socialização dos jovens. É um momento de testar limites, de demonstrar coragem e de se sentir parte de um grupo que compartilha um conhecimento secreto e proibido. A lenda quebra a rotina monótona da escola, injetando um elemento de mistério e emoção no cotidiano. O medo, paradoxalmente, torna-se um elemento de coesão social. Ao compartilhar o temor da loira do banheiro, as crianças e adolescentes criam laços, fortalecem amizades e solidificam sua identidade dentro do grupo. Contar a história, muitas vezes com detalhes exagerados e vozes sussurradas, é uma forma de entretenimento que transcende a barreira da idade. É um jogo psicológico onde a adrenalina é a moeda de troca e a risada nervosa, a recompensa. O medo atua como um catalisador para a imaginação, levando os jovens a criar cenários assustadores em suas mentes, a antecipar o salto no escuro, a imaginar o vulto no reflexo. Mas a lenda da Loira do Banheiro é mais do que um simples jogo ou rito de passagem. Ela é um reflexo das ansiedades e tabus sociais,
A figura de uma mulher fantasma, muitas vezes associada a uma morte trágica e violenta, pode simbolizar medos relacionados à morte, ao desconhecido e até mesmo a traumas não resolvidos. O ambiente do banheiro, um local de intimidade, mas também de vulnerabilidade, amplifica esses temores. É um espaço onde a criança ou adolescente pode se sentir exposto, desprotegido, e a lenda explora essa sensação. Além disso, a figura feminina no centro da lenda pode, em um nível mais profundo, tocar em tabus relacionados à sexualidade, à feminilidade e ao poder feminino, embora de forma inconsciente para o público infantil. A loira do banheiro, assombrando um espaço privado, pode representar um medo de invasão ou de exposição. O poder da sugestão e da crença coletiva é um motor fundamental na manutenção da história. Uma vez que a lenda é contada e aceita por um grupo, cada novo relato, cada sussurro, cada olhar apreensivo para o espelho do banheiro reforça sua veracidade percebida. A mente humana é incrivelmente suscetível à sugestão, especialmente em ambientes onde a emoção está à flor da pele. Um ruído inesperado, uma sombra projetada, o bater de uma porta, tudo pode ser interpretado como evidência da presença da loira. As crianças, com sua imaginação fértil, são mestres em construir realidades a partir de fragmentos, e a lenda oferece o roteiro perfeito para isso. A manutenção da lenda ao longo de décadas não se deve apenas à sua capacidade de assustar, mas também à sua adaptabilidade. Ela sobrevive porque ressoa com experiências universais de medo, curiosidade e a necessidade de pertencimento. A lenda da loira do banheiro é um testemunho vívido de como a mente coletiva pode transformar um grão de verdade histórica e um toque de folclore internacional em uma entidade cultural poderosa, capaz de transcender gerações e continuar a nos intrigar. Ela persiste não por sua literalidade, mas por sua funcionalidade social e psicológica. Ela é um espelho, não apenas para o fantasma, mas para nós mesmos, refletindo nossos medos mais profundos e nossa eterna busca por significado e emoção no inexplicável. Assim, do mistério da morte precoce de Maria Augusta de Oliveira, uma jovem do século XIX em Guaratinguetá, às adaptações sinistras da Bloody Mary Internacional, a jornada da loira do banheiro é uma tapeçaria fascinante de fatos históricos e pura invenção popular. Começou como uma tragédia local, um sussurro sobre uma herança e uma exumação que chocou uma pequena cidade. Essa semente de realidade, regada pela imaginação coletiva e pela necessidade humana de dar sentido ao inexplicável, germinou e se transformou. Adicionou-se a ela a figura de uma jovem loira, o espelho como portal e o ambiente escolar como palco perfeito. E a lenda ganhou vida própria, atravessando gerações e se enraizando profundamente no imaginário brasileiro. A loira do banheiro não é apenas uma história de fantasmas. É um monumento à capacidade humana de tecer narrativas complexas a partir de fragmentos da realidade, da dor e do mistério. É a prova de que, mesmo em tempos de ciência e racionalidade, o folclore e o sobrenatural continuam a exercer um poder inegável sobre nossa psique. A cada nova escola, a cada novo grupo de crianças que se reúne no banheiro para testar sua coragem, a lenda se renova, se adapta e prova sua resiliência. Ela se tornou parte da memória afetiva de milhões de brasileiros, um rito de passagem informal que marcou a infância e a adolescência de muitos, deixando uma marca indelével de medo, excitação e, no fundo, uma estranha sensação de pertencimento. Quem nunca sentiu um arrepio na espinha ao ouvir a história de uma amiga? Quem nunca hesitou antes de entrar sozinho no banheiro da escola, depois de escutar os relatos mais recentes? A loira do banheiro é mais do que um fantasma. É um espelho para a nossa própria capacidade de criar e crer.
Um reflexo das nossas ansiedades mais profundas e da nossa eterna busca por emoção. Ela nos lembra que o mundo é vasto e misterioso e que nem tudo pode ser explicado pela lógica fria. Há um espaço para o inexplicável, para o fantástico, para aquilo que nos faz questionar os limites da realidade. Essa lenda nos convida a uma reflexão mais profunda. Quantas outras histórias populares, transmitidas de boca em boca, de geração em geração, guardam em seu cerne um grão de verdade, uma pessoa real, um evento histórico que foi distorcido e embelezado com o tempo? Quantas outras figuras do nosso folclore, que hoje parecem puramente fictícias, começaram como ecos de vidas que foram vividas, de tragédias que foram sentidas, de mistérios que nunca foram completamente desvendados? A loira do banheiro é um lembrete vívido de que a história não está apenas nos livros. Ela vive nas lendas que contamos, nos medos que compartilhamos, nos rituais que criamos. Ela nos mostra que por trás de cada sussurro assustador pode haver uma verdade mais complexa e humana do que imaginamos. E talvez seja essa a maior magia dessas lendas, a de nos conectar com o passado, com o desconhecido e, em última instância, com a nossa própria humanidade. A história da loira do banheiro é, no fim das contas, a história de como nós, seres humanos, transformamos o mundo ao nosso redor em algo mágico, assustador e inesquecível.